Olá, investidores! Bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje, vamos fazer um fechamento do mês de fevereiro, falar então sobre os principais acontecimentos aí no nosso mercado no mês de fevereiro e também trazer para vocês as minhas perspectivas, né? As perspectivas que nós, a Levante, também estamos enxergando daqui para frente, tá bom? Para quem não está inscrito ao canal, queria fazer um convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações para você não ficar por fora de nada que sair por aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O mês começou morno, né? Então a gente começou vendo o mês aí, até o Ibovespa ensaiando uma recuperação e chegando, né, a subir um pouquinho, depois ele ter recuado 3% em janeiro. E aí nós iniciamos aí em março com o Ibovespa cotado a 110 mil pontos, 110.035, que é o maior patamar do índice para o ano, tá? E a gente também viu aí um movimento de saída de dinheiro dos estrangeiros, né, aqui do Brasil. Então as treasuries, né, os títulos de juros dos Estados Unidos, eles voltaram a subir um pouquinho, começaram a subir um pouquinho esse ano e a gente viu dinheiro saindo lá para fora. Então a gente viu aí uma saída de quase 7 bilhões de reais do Bovespa nesse período. Tá? Então a gente não sabe ao certo de quais papéis saíram, mas o que a gente pode afirmar é que o investidor estrangeiro historicamente investe mais em blue chips, né? Então, e a gente viu empresas como Petrobras e Banco do Brasil que sofreram bastante nesse mês. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Já falei alguns vídeos aqui no canal, né? E a gente acredita que tenha saído bastante dinheiro dessas empresas aí por parte dos investidores estrangeiros. Falando um pouquinho do macro, né? O que a gente viu aí, a gente teve bastante indicador saindo. Então, as vendas do comércio varejista que recuaram 6,1% em dezembro frente a novembro, tá? Mas e aí fechando, né, o acumulado do ano, avançando 1,2%, tá? Então, a gente vê aí que o setor conseguiu reagir, tá? Mas aí em dezembro a gente teve um resultado bastante negativo, tá bom? Então, pessoal, quando a gente olha para o número de novembro, né, para vocês terem uma noção, era 1,3%. Então, o resultado de dezembro puxando para baixo, né, o número, e aí reforçando, né, que a economia deu uma desacelerada para o final do ano. Quando a gente olha para o lado da produção industrial, a gente vê a produção industrial crescendo quase 1% em relação a novembro, tá? E a indústria foi acelerando ao longo do ano passado, tá? E aí, quando a gente vê aí o índice fechado para 2020, a indústria recuou 4,5%, ainda está mais de 10% abaixo do nível que ela alcançou em maio de 2021, mas ela vem se recuperando, e como a gente pode ver aí no quarto trimestre, então ela veio acelerando, tá? Ainda caiu no ano, mas veio acelerando, diferente das vendas do comércio varejista, né? Que a gente viu aí, tendo uma alta de 1,2%, mas desacelerando, fechando o ano desacelerando. Então, a indústria vai fazendo um movimento contrário, acelerando até o final do ano. Quando a gente olha para o setor de serviços, tá? Ele fechou 2020 com uma queda de quase 8%, tá? Sendo que em dezembro ficou praticamente estável, né? Então, assim como a indústria, né, o varejo também teve um semestre positivo, acelerou ao longo do ano, né, crescendo aí 18,9%, mas ainda está 4% abaixo do patamar de 2020, tá bom, pessoal? E aí, quando a gente olha para esses dados, também teve o dado do PIB, né, e aí a gente viu o PIB de 2020 recuando 4,1%. Então, o número veio um pouquinho melhor do que se esperava, né? No pior momento da pandemia, chegou a se falar de quedas de 10% e tudo, mas no final do ano já se estava esperando, antes do número oficial ser divulgado agora, né, a expectativa do mercado apontava uma projeção de uma queda aí de 4,3%. Então o número, na verdade, até veio um pouquinho melhor do que isso. Então, né, um resultado positivo, mas mesmo assim, né, a gente vê um ano muito afetado, tá? E quando a gente fala do PIB olhando, já falando um pouquinho de perspectiva, né, para o PIB esse ano, a gente vê que 2021 já tem um crescimento no PIB só pelo efeito estatístico, né? Então a gente tem, pensa que a gente tem um valor no PIB que caiu muito ano passado e o valor do quarto trimestre já foi mais alto. A gente está fazendo o que a gente falou, carry, né, para 2021, a gente vê um crescimento no PIB em 2021, mas devido a esse efeito estatístico. Então, para a gente conseguir realmente ter um crescimento mais, vamos dizer, mais robusto, né, que não seja só um efeito estatístico em relação ao que a gente apresentou no final do ano, a gente precisa ver, né, uma série de medidas e precisa ver realmente uma melhora no ambiente no país como um todo. Mas já vamos falar um pouquinho mais disso, né? E agora falar um pouquinho mais do IPCA, também é um tema que está bastante, né, em alta. Aí temos uma expectativa de que o Banco Central vá subir os juros nas próximas reuniões, né? E a gente viu aí o IPCA fechando o ano passado, né? Então, o acumulado anual aqui em 4,56%, acima da meta de 2021, que está fixada em 3,75%. A prévia de fevereiro, o número ainda não saiu, mas o IPCA 15 para fevereiro ficou em 0,48%, então é um número bastante alto, é o maior valor desde 2017.
Então o que a gente vê aí, né, é que a desvalorização do câmbio junto com as commodities estão puxando muito o IPCA, a inflação, né? Então, é um efeito pontual? Sim. A questão das commodities não tanto, mas o efeito da desvalorização cambial, ele passa uma vez pela inflação e depois ele tende a recuar. Mas o fato é que o Banco Central vai subir os juros para conter essa alta da inflação, porque a gente tem, principalmente lá das commodities, das matérias-primas, né, tem aí um gargalo na oferta, né? Então, tem menos oferta, tem muito mais demanda do que oferta, né? A gente viu algumas construtoras já falaram aí de aumentos no preço do aço, que elas sentiram de 50%, tá? E elas estão repassando isso para o preço dos seus imóveis. Então afeta a economia como um todo e o Banco Central deve voltar a subir os juros, tá? O principal tema desse mês foram os ruídos vindo de Brasília, né? Então o mercado ele recebeu mal as decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro, tomadas unilateralmente pelo lado dele, de não renovar o mandato do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, né? A gente viu as ações da petroleira derretendo, nós, a Levante, retiramos nossa recomendação de compra, a recomendação pública de compra na Petrobras, assim como no Banco do Brasil, a gente tirou todas as nossas recomendações de estatais de todas as nossas carteiras, tá? Para que fique claro. É importante dizer para vocês, pessoal, a gente tirou essas empresas da nossa carteira, mas nós alocamos em outras, né? Então, tem muita gente falando, a Levante está tirando isso daí, mas o que importa, no final das contas, é a performance relativa. Então, é olhar quanto está rendendo o papel que eu coloquei no lugar daquela empresa estatal. Porque o fato é, a gente continua acreditando que vai ainda ter bastante volatilidade nessas ações. Elas não devem performar bem, pelo menos até o final desse governo, né? Então, frente a isso, falamos, vamos assumir esse prejuízo aqui, vamos alocar em outros papéis, né? Então, publicamente, a gente não colocou nenhum outro papel no lugar, mas dentro das nossas carteiras, para os nossos assinantes, a gente alocou em outros papéis. Tá? É importante ter isso em mente. E o fato é, a gente já viu agora no Conselho da Petrobras, né, 4 dos conselheiros parte do governo decidiram sair. Então o governo agora vai ter o trabalho de indicar outros 4 conselheiros. Então assim, a volatilidade não acabou, tá? Continua sendo uma boa empresa a Petrobras? Continua sendo uma boa empresa, tá? Banco do Brasil também, tá? São empresas que a Petrobras vinha fazendo um trabalho muito bom, mas o fato é que a gente acredita que enquanto você tiver interferência política nesses nomes, não são papéis que vão performar bem. A gente tem outras oportunidades, outras empresas aí com valuation descontado, que a gente vê boas oportunidades, que vale muito mais a pena de ficar. Quem sabe no futuro a gente acha um ponto de entrada bom nessas empresas novamente, tá? Mas nossa posição é essa. Então, juntando tudo isso, juntando todas as interferências políticas, os dados macro, tudo que aconteceu no mês, subi para vocês aqui uma tabelinha, né, que mostra o fechamento do mês de fevereiro. Então a gente vê aqui fundos imobiliários com a classe de ativos foi bem, as classes de ativos, o dólar foi bem, né? A bolsa americana também foi bem, tá? Mas os nossos pré-fixados, nossas ações, tudo foram mal aqui, né? Então, os índices de inflação aqui. Então, isso aqui refletindo o movimento de aumento de risco. Vale falar do ouro rapidamente. Por que o ouro caiu? Fala, pô, o ouro é um ativo seguro, né? Por que o ouro está sofrendo, né? Nesse momento em que você tem aversão a risco. O fato é que os juros nos Estados Unidos subindo, as pessoas acabam tirando dinheiro do ouro e colocando mais em títulos do Tesouro Americano. Então, esse movimento pontual aí não tem nada relacionado, né? Vamos dizer assim, o aumento do risco continua existindo, mas o ouro tem essa dinâmica própria, vamos dizer assim, né? E acho que para finalizar, né, e começar a entrar um pouquinho já nas perspectivas, agora na quarta-feira, dia 3 de março, a gente teve a aprovação da PEC emergencial, tá? Então, a PEC que tratava aqui, né, do auxílio emergencial foi aprovada, gerou muita volatilidade nas últimas semanas, nessa própria sessão o mercado chegou a cair quase, né, chegou a cair forte aí, daí fechou o dia praticamente estável, então um dia de muita oscilação, a bolsa chegou a oscilar, se não me engano, 5 mil pontos, né, da baixa da mínima do dia para a máxima do dia. Então, mas o fato é que a gente conseguiu fazer uma aprovação da PEC emergencial, o Senado aprovou ela, sem que fosse comprometido teto de gastos, regra de ouro, né? Então, apesar de as medidas de contenção de gastos só ficarem lá para frente, né, para 2025, se não me engano, né, a gente vai financiar esse auxílio com créditos extraordinários, tá? Então, isso aqui tudo vai ficar fora do resultado primário. Então, gera um certo alívio para as contas públicas, né? Um auxílio que ficou aí em 44 bilhões de reais. Tá bom, pessoal? Então, isso é positivo, porque as regras, o nosso lado fiscal fica preservado para esse ano, tá? Mesmo que através do mecanismo de crédito extraordinário, mas, e por outro lado, você tem esse auxílio que vai ajudar
essas famílias aí nesse momento da pandemia. O que a gente está vendo hoje, realmente, estamos vivendo o pior momento da pandemia agora. Então, São Paulo já anunciou que vai entrar em um novo lockdown. Em muitos países, muitos estados ao longo do país também devem tomar medidas semelhantes, porque o sistema médico pode entrar em colapso, né? Então, esse auxílio ele vem em boa hora, né? Nesse momento que a gente vive, que a gente vai ter novo lockdown, as pessoas vão ter que ficar novamente em casa e a atividade econômica vai ser afetada novamente, tá? Pessoal, olhando para frente, né? Então, acho que tem alguns temas aqui, tá? O lado fiscal, depois da aprovação do auxílio emergencial, já fica um pouquinho mais bem endereçado. Pode ser que com a pandemia, se continuar a se agravar, se a gente não vê uma melhoria, né, a gente tenha que fazer mais gastos extraordinários, daí vai ter que ser uma nova discussão, pode gerar mais volatilidade, tá? Mas acho que para a gente acompanhar daqui para frente, né, a gente tem que pensar, eu pensaria do lado de interferência política, então vai fazer preço qualquer novas medidas de interferência do lado do governo nas empresas brasileiras. Então, se o governo começar de novo a querer mudar tributação, dar canetada e mudar a tributação dos bancos, que nem ele fez agora, né, para a questão dos combustíveis, que eu acabei nem falando sobre isso muito, mas em uma canetada decidiram que ia aumentar a tributação dos bancos, já falei sobre isso, nós no Levante falamos sobre isso, e o fato é que quando você tem essas medidas, né, o governo começa a fazer essas medidas para um lado para o outro, você diminui muito a previsibilidade do ambiente de negócio aqui no Brasil, né? Então as regras do jogo podem mudar muito rapidamente. Então, eu acho que os investidores devem ficar muito atentos a novos eventos desse tipo. Isso vai gerar muita volatilidade, a gente vai ver estresse no mercado se continuarem a ocorrer essas coisas e a confiança com o país vai diminuindo cada vez mais, né? Então, à medida que se acontece um evento desse, depois as coisas se acalmam, os investidores voltam a confiar um pouquinho mais e vão vendo como vai se lá. Mas se a gente continuar a ver esses eventos ocorrendo, a confiança vai cada vez ser menor nesse governo, porque vai ficar muito imprevisível o ambiente de negócios aqui no Brasil, tá? Então isso é um ponto de ficar de olho. Outro ponto, pandemia. Vamos ver aí o desenrolar da pandemia como vai ser, tá? A gente acha que, a gente vê que ao redor do mundo inteiro a pandemia não fez preço, tá? Então a gente viu o lockdown sendo anunciado, a gente viu um efeito negativo sobre as ações varejistas, tá? Então as ações do varejo, ligadas ao varejo, sofreram bastante na sessão de ontem quando foi anunciado o novo lockdown, tá? Então a gente acha que esse setor realmente é um setor que vai se prejudicar com o novo lockdown, mas a gente viu fazer muito pouco preço ao redor do mundo a questão da pandemia, mas é um ponto para a gente ficar de olho, né? A gente acha que esse lockdown de 15 dias aqui, pelo menos no estado de São Paulo, vai ser positivo para reduzir novamente o número de casos, e aí a gente pode aos poucos retomar o que a gente vinha fazendo no final do ano e estava dando certo. O fato é que o período de festas e férias mais carnaval atrapalharam, né, a nossa retomada, as coisas acabaram saindo um pouco do controle, né? Mas a gente pode talvez ter esses 15 dias e depois retomar, mas outro ponto para a gente ficar atento, tá, minha gente? Então, e por último, tem a questão dos juros. Então, os juros eles vão voltar a subir, mas isso já está no preço da maioria dos investidores, tá? Acho que é uma questão para a gente observar. Os juros eles são muito mais um reflexo da situação das contas públicas, da demanda, né, e da pandemia do que qualquer outra coisa, tá? Mas também um fator para a gente ficar de olho é como as curvas de juros vão se comportar. Tá? Dentro desse cenário, né, então a gente vê aí um cenário, né, a economia está aos poucos se recuperando, não tem nenhuma grande recuperação acontecendo, ainda tem muitas incertezas, né, muitos ruídos políticos, muitas certezas assim, de que a gente vai conseguir aprovar para realmente retomar a demanda de uma maneira mais forte. Qual que é a nossa posição? A gente continua posicionado aqui muito mais commodities, tá? E dentro do Brasil aqui, recomendando setores mais defensivos, tá bom? Então, pegue empresas mais resilientes, setores mais defensivos, fuja dos estatais, porque no ambiente que a gente vive hoje, setores estatais e setores muito regulados estão, né, em risco. Então, o Jair Bolsonaro falou que ele iria mexer na energia, então, e o setor de energia elétrica, um setor bastante resiliente, visto como bastante defensivo, nesse momento não fica mais tão defensivo, né, porque você não sabe o que pode vir por aí dentro do setor. Então, evitar setores regulados, evitar estatais, preferência para os ativos alocados para commodities e também empresas em setores bastante resilientes aqui. Então tem empresas aí do setor de mercados que a gente gosta bastante, e-commerce do setor resiliente, até empresas da indústria aqui que estão bastante resilientes nesse momento, tá bom? E, gente, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.